algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que Ele me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus, pois das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-te meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que Ele me salvou. Foi assim que Ele me salvou. Quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Bom dia! Bom dia, Rosilei, bom dia, Keila, bom dia, Valéria, bom dia, Bia, bom dia, Eberson, Luanda, bom dia, Regina, e quem mais está chegando aí? Silara, que maravilha! Bom dia, moçada! Que o Senhor Jesus esteja de fato sendo percebido nesse dia da gente, porque Ele está em todos os lugares. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. A gente às vezes aqui se esquece ou não percebe, e por isso que a gente às vezes sofre inutilmente, sem precisão. Mas eu queria, antes de conversar com você sobre alegria, já dizia o poeta, alegria é a melhor coisa que existe, é melhor ser feliz do que ser triste. Uma canção antiga. Eu queria conversar com você sobre alegria hoje. Você tem alegria? Quais são as coisas que te alegram? Onde repousa a sua expectativa de alegria? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes nós vamos orar. Bom dia, Vilda. Seja bem-vinda, querida. Antes a gente vai orar pedindo ao Senhor Deus que nos direcione aqui nessa conversa. Eu sempre tenho dito o seguinte: olha, gente, nós não temos aqui a intenção de trazer um sermão, um estudo bíblico, mas simplesmente uma conversa ao redor da mesa do Evangelho, para a gente tomar o nosso café da manhã aqui, no pão da vida, ceando com o Senhor, para contribuir com a nossa paz, contribuir com a nossa alegria nesse dia, para a gente não perder o foco, para a gente não desviar o nosso olhar do nosso senso de direção e de sentido de existência aqui, que nós não somos mais filhos dessa terra, nós somos filhos da eternidade. Que a gente esteja lembrando sempre disso. E é o meu papel aqui, assim que eu me vejo nessa, não vou dizer que simplesmente é uma missão, mas nesse privilégio de repartir essas coisas com você. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela noite que o Senhor nos concedeu, por mais um dia que nasce, ó Pai, pelo ar que respiramos, por termos vida em Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem permitido experimentarmos, ó Pai, nessa existência, Senhor. E agora eu quero te pedir que o Senhor abençoe a minha vida e a vida de todos aqueles que se associam, que se ajuntam aqui comigo, ó Pai, a fim de que a Tua palavra seja manifesta e absorvida por nós, Senhor. Que o Senhor seja o nosso alvo aqui e que de fato nós alcancemos o nosso alvo, que é a Tua glória, a Tua presença, Senhor amado, a instrução do Senhor, a libertação, a cura, ó Pai, a restauração, o renovo do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Neemias, capítulo 8, versículo 10, tem um versículo tão famoso,
vamos dizer assim, na boca de muitos, que muita gente sequer sabe que está escrito aqui. É a última parte do versículo 10 do capítulo 8, Neemias 8, 10. A última parte do versículo eu vou ler como início aqui do nosso papo, da nossa fala aqui nessa manhã. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Alegria, alegria. O que é que te dá alegria? A gente tem alegria como amor. Essa percepção do mundo é coisa provocada. Se tem que pintar um clima, tem que pintar um sentimento. Está muito mais ligado à sensorialidade do que à fé. Só que alegria para mim e para você, cristão, ela é fruto, ela é consequência do Espírito. Se Deus está habitando em mim, é fato que eu vou ser alegre. E não a alegria conforme o mundo, essa alegria da risaria, essa alegria da velhacaria, do deboche. Não, mas alegria perene, aquela alegria, ainda que os lábios não estejam sorrindo, o coração está descansado na paz, porque a alegria de Deus, ela traz paz. O reino de Deus, como diz Paulo, é alegria. Alegria no Espírito Santo, não é? É alegria. A gente, caminhando com o Senhor, é impresso em nós o caráter dele. E Deus, eu imagino que Jesus fosse muito alegre, porque criança, para gostar de alguém que seja carrancudo, ou, né? Alegria no reino de Deus é coisa levada a sério. Mas eu pergunto sempre para mim, e eu reparto essa pergunta para você também. Isso que está promovendo em mim essa expectativa de alegria vai produzir o bem de Deus para a minha vida? Você pode se dizer uma pessoa alegre? A gente conversou ontem aqui na live sobre ansiedade e Paulo diz lá no versículo 6 do capítulo 4 dos Filipenses, antes dele falar sobre não andar ansioso sobre coisa alguma, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria em Deus, ela não está naquilo que do lado de fora, ainda que ela possa ser estimulada, ela possa ser reacendida, ela possa ser despertada por aquilo que a gente vê. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, não há palavra nem linguagem, portanto, por toda terra se ouve a sua voz. A gente perceber Deus no caminho, isso vai promover em nós alegria, ainda que o cenário visual, aquele físico, seja de caos, seja de assolação, seja de ruína, seja de destruição. A gente consegue ter alegria no Senhor, ainda que o bolso esteja vazio, ainda que não tenha a manteiga para o pão, a gente come o pão seco, a gente consegue ter alegria em Deus, ainda que a gente não seja reconhecido como a gente imagina que seria o correto para que a gente pudesse ser reconhecido. Aliás, Jesus ainda manda a gente ter alegria, até no meio da perseguição. Ele diz lá em Mateus capítulo 5, ele diz: olha, bem-aventurado, macários, felizes são vocês quando vocês forem injuriados, perseguidos, fofoca com o nome de vocês, quando disserem todo mal contra vós, por amor de mim. Ele diz: regozijai-vos. Alegre-se, porque é grande o vosso galardão no céu. A alegria do cristão, ela está associada à eternidade. Ela não tem como estar simplesmente aqui. Óbvio que existem coisas que nos fazem alegre. Nascimento de um filho, não é? A compra de algo que você gostaria, de repente batalhou. Mas essas alegrias, elas têm o seu lugar. Elas não produzem em nós a força suficiente para que a gente possa, como disse Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força, a força para prosseguir, para trazer para nós a energia criativa, produtiva. A gente produz muito melhor quando a gente está alegre. Tiago chega ao absurdo, entre aspas, de dizer: tende por toda alegria passar por várias provações.
Portanto, a gente observa que a alegria no reino de Deus não acontece no mesmo ambiente que a gente está aprendendo na vida terrena. Ela transcende isso. A alegria de Deus é a presença de Deus em nós. Se há a presença de Deus em mim, eu tenho alegria. Se eu não tenho alegria, eu não tenho a presença de Deus. Simples assim. Alegria, o pecado traz alegria? Traz. Ontem eu conversava e dizia, é como uma alegria de cócega. Você já sorriu de cócega? Você até ri, mas é aquele negócio que incomoda, e daqui a pouco dá uma coisa ruim, não é? Uma sensação ruim. Assim é o pecado, a gente até ri, fica embriagado. Tem até aquele prazer, consegui, lucrei, tive prazer, passei a perna, me safei. Mas daqui a pouco vem a quarta-feira de cinzas e de repente ele vai estar cauterizando a nossa consciência, a gente vai ficando insensível. Mas a alegria de Deus é a alegria de quem anda na luz, de quem se sabe pecador, mas também se sabe perdoado, sabe quem é, mas sabe quem Cristo é em nós. A gente sabe que não é pela nossa virtude, não é pelo nosso intelecto, pela nossa força, pelo nosso braço, mas é pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus que nos alcança. E não há como não se alegrar quando a gente volta-se para o Senhor. Ainda que tudo ao nosso redor, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, poxa vida, como é que fulano pode ser tão feliz andando num carro velho desse? Como é que fulano pode ser tão feliz não tendo marido, não tendo filhos, não sendo bem sucedido na carreira, não ganhando muito dinheiro? Porque não está nesse valor. Blaise Pascal diz que Deus não é Deus nem do pouco nem do muito, mas Ele é Deus tanto no pouco quanto no muito. Ele é Deus. Ele é Deus. E a alegria vai estar independente do seu saldo no banco, independente do seu currículo, independente da sua condição intelectual, independente de qualquer coisa, a alegria no Senhor, pela salvação que nós recebemos dele, pelo amor, pelo dom da vida. Jesus, quando ensina a gente a orar, Ele ensina a gente a louvar. Você lembra? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso vai produzir em nós, isso vai abrir as portas para que a alegria entre e tire a tristeza da gente, porque às vezes a gente imagina que a gente precisa de alguns acessórios para que de fato a gente seja alegre. Mas quando a gente consegue descobrir o caminho estreito, porque o caminho é estreito, a porta não é larga, da alegria em Deus por Deus, não por aquilo que simplesmente Ele pode fazer, né? Tem uma música que fez tanto sucesso, a música Worship aí, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Quando a gente descobre esse caminho de adorar a Deus por aquilo que Ele é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a gente redescobre, quando a gente reacende em nós aquilo que está guardado, porque às vezes a gente se fixa tanto na falta que a gente não vê a abundância que a gente tem. Porque a gente tem acostumado nessa terra, com os olhos carnais, a mensurar, a medir bênção por aquilo que a gente pode apalpar, quantificar, que a gente pode contabilizar na matemática e na materialidade. Mas existem valores, existem riquezas verdadeiras que nos habitam, que são completamente de graça. E essas são as mais preciosas. Por isso eu convido você hoje a se alegrar no Senhor. Porque o reino de Deus é paz, alegria, alegria. E se você e eu não temos vivido uma vida de alegria, é porque a gente tem se esquecido ou a gente nunca sequer entrou no reino de Deus. Jesus disse para Nicodemos que é preciso nascer de novo. Quem nasce de novo encontra essa alegria. Isso não quer dizer que a gente não vai passar nessa existência aqui
passar apertos, chapa quente, bicho pegando, vale da sombra da morte. Não. Ao contrário, o Senhor Jesus disse: tenha de bom ânimo, tenha alegria. Vocês vão ter aflições, mas tenha alegria. Porque a alegria é o ambiente adequado para que a fé esteja viva, limpa, clara. Como diz Paulo, a fé que atua pelo amor. Eu queria deixar essa conversa aqui hoje com você e deixar essa quase que um mandamento de Paulo, né? Uma injunção: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como disse aqui em Neemias, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Como diz lá no Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele, nesse dia. É hoje que é o dia de você se alegrar. Decida se alegrar. Assim como Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que não haja o gado ali no pasto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu vou me alegrar em Deus, não nas coisas que Ele me dá. Eu vou me alegrar porque eu já me sei filho dEle. Eu vou me alegrar por aquilo que eu já tenho recebido pela fé. E essas coisas vão produzindo em nós uma atmosfera que vai ser favorável àquilo que a gente quer. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não se deixe ser guiado pela tristeza ou pela infelicidade. Diga para a sua infelicidade: basta. Para a sua tristeza: já deu. Pode faltar o que faltar, todavia, eu me alegrarei em ti, meu Senhor. Como diz o salmista no Salmo 116, outro bem eu não possuo, senão somente a ti. Quando a gente descobre isso, quando a gente vive nisso, isso não é escapismo, isso não é fuga psicológica, isso não é autoenganação para que a gente possa aguentar, não. Isso é realidade concreta de todo aquele que vive e crê no Evangelho do Senhor Jesus. Eu queria deixar essa breve meditação para você hoje, para que você tenha um dia de alegria em Deus, ainda que as circunstâncias digam não, ainda que as suas expectativas não tenham sido alcançadas de coisas terrenas. Mas faça como Jeremias: quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Traga à memória o que Jesus já te deu em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Porque do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perderá a sua alma? Em Cristo, nós ganhamos a nossa alma. Fora dele, pode ter o que tiver, ir onde for, ser o que for, que a gente está perdido. Nele, nada nos faltará. Nada nos fará falta, porque Ele preenche. E o meu rogo ao Senhor hoje é que você e eu redescobramos o caminho da alegria. E muitas vezes Ele entra pela gratidão. Agradeça mais, louve mais, contemple mais o Senhor, contemple as obras das suas mãos, adore a Ele por isso, elogie o Senhor com seus lábios, e você vai vendo o fluxo, né, do bem, refrigerando a sua alma, trazendo um frescor, tirando a nuvem da sua percepção da vida, que às vezes tem focado naquilo que você elegeu como o caminho da felicidade, mas que Ele não vai trazer a plenitude, porque nem só de materialidade, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que você e eu possamos estar com esse espírito
no começo desse dia. É o rogo do meu coração. Eu tenho sempre que estar brigando comigo, sabe? Aliás, eu brigo comigo o dia inteiro. Gilmar, toma jeito. Olhe para o Senhor. Para de olhar para as circunstâncias. Gilmar, para de achar que pode haver qualquer tipo de bem naquilo que Deus falou que é mal. Larga de ser Gilmar. Largue de Gilmarzice. Eu brigo comigo o dia todo. E eu queria encorajar você a fazer isso com você também. Brigue consigo mesmo. Não se deixe ser dominado pela ideia de que você não é, de que você é inadequado. Não. A alegria do Senhor é acessível a todos quantos creem. O problema é que às vezes a gente alimenta mais a nossa carne do que o nosso espírito. E o fruto do espírito é a alegria. E para te deixar um pouco com uma pulga atrás da orelha, se você não tem tido alegria, é porque o Espírito não tem te habitado. Isso não quer dizer que você não vai ter choros, mas o choro dura uma noite. O cântico de alegria vem pela manhã. Isso não quer dizer que você não vai ter lutas, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, alegria. Isso não quer dizer que você não vai ter perplexidades, absurdos contra você. Mas alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E o Paulo, quando ele escreveu isso, ele estava preso, gente, na cadeia. Não é porque não pagou pensão, não é porque interferiu indevidamente e deu calote, pediu emprestado e não pagou, porque matou alguém, porque não, simplesmente porque ele pregava e vivia o Evangelho. E às vezes viver o Evangelho vai levar a gente para lugares em que a gente não sonhou, não planejou na nossa carreira terrena, mas a gente vai ver que não existe lugar, não existe prisão que aprisiona a palavra de Deus em nós. Não existe nada, circunstância, situação, nada e ninguém que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, nós escolhemos a alegria. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos orar? Ora comigo. Vamos pedir ao Senhor que nos faça viver essa palavra, essa conversa que a gente teve aqui, que ela possa produzir em mim e você os frutos, as consequências, as implicações que agrade ao Senhor, que designou a sua palavra hoje para mim e para você. Você não entrou aqui por acaso, nem eu. A gente entrou aqui hoje para receber da parte de Deus. Eu não estou falando de mim. Eu não tenho nada para te oferecer de mim mesmo. Mas eu também não sou nenhum tolo de dizer para você que eu não tenho a alegria do Senhor, porque eu tenho. Choro, mas é a alegria do Senhor que é a minha força. Choro, mas eu sei que o choro dura a noite, mas pela manhã vem o cântico de alegria. E ainda que a sua noite tenha durado meses, anos, persevere, porque a sua alegria chega em Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo precioso que o Senhor permitiu de eu estar aqui virtualmente reunido com os amigos, com os irmãos, ao redor da mesa do Evangelho, ao redor da Tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos cura, ó Pai amado, que nos encoraja, que nos desperta, que gera em nós vida, Senhor amado, que gera em nós retidão de propósito, que gera em nós sabedoria, discernimento, Pai. Eu quero te agradecer e pedir que essa palavra, Senhor amado, encontre no coração de cada um dos teus filhos o ambiente apropriado para que haja, Senhor amado, a manifestação da sua graça e da sua glória na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Visita com cura os enfermos nessa manhã, ó Deus. Visite, Senhor amado, com alegria os entristecidos, os ansiosos, os temerosos, ó Pai, os que se sentem derrotados, Senhor amado. Visita, Senhor amado, com provisão aqueles que estão na escassez, aqueles que estão na penúria. Ó Pai, que o Senhor, de fato, manifeste a sua graça, o seu poder na vida de cada um hoje, ó Pai amado, conforme a medida da fé dos teus filhos. Que seja assim, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua
companhia aqui, hoje, nessa quinta-feira. E amanhã é sexta, dia 10 de setembro, se o Senhor permitir, a gente vai estar aqui de volta, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração e até amanhã, se Ele permitir.